como a leitura pode ajudar na vida escolar do seu filho. Olá, eu sou Márcia Funkdieter e eu ajudo pais a formarem filhos leitores. E no vídeo de hoje eu vou tratar sobre esse assunto. Muitos pais com seus filhos entrando na escola agora, no início desse ano, passam a se preocupar com a leitura. Então esse vídeo é para você, mãe, para você, pai, que está junto com o seu filho, com os seus filhos, iniciando essa fase, a vida escolar. Mas esse vídeo também é para você, mãe, para você, pai, cujos filhos ainda são pequeninos e não estão iniciando a vida escolar, mas em breve estarão. Então fiquem comigo até o final desse vídeo, pois é muito importante você ouvir o que eu vou compartilhar aqui. Mas por que esse vídeo é importante também para os pais com as crianças pequeninas, bebês? Ou talvez você, mãe, que está esperando o seu bebê. Por que esse vídeo é importante também para você se o tema do vídeo é como a leitura pode ajudar na vida escolar do seu filho? Meu filho ainda não começou a vida escolar, ele ainda está aqui na barriga, ele ainda é pequenininho, mal engatinha ou já está engatinhando, começou a dar os primeiros passos. Então, o que esse vídeo vai me ajudar? É que, na verdade, a leitura precisa começar o quanto antes. Tá, meu filho é pequeno, ele não lê. Como eu vou começar a leitura com ele? A escritora e também estudiosa sobre a leitura, Fanny Abramovich, disse que o livro da criança que ainda não lê é a história contada. Então sim, quando você conta histórias para o seu filho, quando você lê para o seu filho, você já está envolvendo a leitura na vida dele, no cotidiano. E isso só vai auxiliá-lo no futuro, pois quando ele estiver entrando na escola e começando a sua vida escolar, ele vai estar familiarizado com várias coisas que facilitarão esse processo. E que várias coisas são essas? Ele vai estar familiarizado com a linguagem, ele vai estar familiarizado com o vocabulário, ele vai ouvir palavras que você está lendo para ele, que você está dizendo na hora que está contando uma história. Então ele já vai ter ali um grande repertório de palavras. E ele vai saber também como a comunicação acontece, que é através das palavras, que cada palavra tem um significado e é dita num determinado momento, que só a palavra por si só não serve para se comunicar com o outro, que é necessário uma frase, que é necessário um parágrafo, que é necessário um texto para que essa comunicação aconteça. Ele vai entender também que essa comunicação precisa ter um sentido, senão o outro não entende. Então, tudo isso seu filho já vai ter construído durante todos esses dias, esses anos, antes de entrar na fase escolar. Ali ele já vai estar forte, com isso bem definido, construído, e dali para diante vai ser fácil essa descoberta da leitura, da escrita, porque ele já vem nessa sensibilização há muito tempo. Por isso que é tão importante iniciar já esse envolvimento com a leitura. Caso você, mãe, esteja esperando um bebê, caso o seu filho ainda é pequeno, comece agora. Porque lá na frente, quando ele começar a vida escolar, você vai perceber como essas ações beneficiarão o seu filho. Mas calma, mãe, calma, pai. Se você não fez isso antes e está começando agora, isso é importante. Começar já. O seu filho está iniciando a vida escolar e antes disso, você não envolveu a leitura na vida dele. Não sei por qual motivo, podem ter N motivos, mas o fato é que você não envolveu a leitura na vida de seu filho. Ou ele até estava envolvido, mas não intensamente com a ajuda do pai e da mãe como deve ser.
Porque não basta entregar livros para as crianças, não basta pedir para que elas olhem o livro, não basta isto. Você precisa estar junto nesse processo de descoberta da leitura. Você precisa mostrar ao seu filho que lê também, que valoriza esse livro. E não esporadicamente, sempre, todo dia. Mas enfim, isso não aconteceu. A melhor coisa que você tem a fazer é começar já nesse momento a envolver o seu filho na leitura. E não é só quando ele traz o livro da escola para casa. Não é só lendo esse livro com ele. Você vai pensar em ações diárias para envolver o seu filho na leitura. Lendo para ele, adquirindo livros, indo até a biblioteca. Por quê? Porque a leitura ajuda muito na vida escolar de seu filho. E eu já falei disso há pouco. Quando a criança começa a ir à escola, quando ela começa o processo na escola de alfabetização, se ele está envolvido na leitura, facilita para ele, porque ele já vem com essa familiaridade toda com a palavra, com a frase, com o texto. Ele já tem uma ideia de como funciona a comunicação, de que precisa dessa organização para se comunicar com o outro. E isso precisa ter sentido. Ele também já vai fazer relações com as palavras que ele está aprendendo na sala de aula. Ele relaciona com todas aquelas histórias que ele já ouviu. Se a professora vai falar do cavalo e ele já ouviu histórias antes em casa, isso vai facilitar a aprendizagem daquela palavra. Ele já sabe o que é um cavalo, ele já ouviu a palavra cavalo, ele sabe da pronúncia dessa palavra, ele visualizou a palavra, ele sabe quais são as letras. Então, quando a professora vai começar a aprendizagem dessa palavra, o ensino dessa palavra na sala de aula, essa criança já tem todo um conhecimento prévio e será muito mais fácil assimilar e continuar a construção da sua aprendizagem. Então, comece logo, porque isso ajuda o seu filho demais, demais lá na escola. Além de ajudar na alfabetização, que é a aprendizagem da escrita e da leitura, sim, ajuda demais, porque seu filho já sabe o que é ler, já ouviu pessoas lendo, já fez tentativas. Porque quantas vezes você viu seu filho em casa, abrindo o livro, tentando ler? Isso são tentativas de leitura. Além de ajudar, de facilitar na alfabetização, a leitura também ajuda a desenvolver o pensamento crítico. O seu filho lendo histórias, ouvindo histórias, ele passa a ter um pensamento mais claro sobre as coisas, organizado, um pensamento com início, meio e fim. Ele pensa sobre aquilo, ele vai refletir sobre aquilo. E imaginem vocês, os seus filhos tendo esse tipo de pensamento na fase que ele está iniciando a fase escolar. Isso vai ajudá-lo demais na construção do seu próprio conhecimento. Então, estimular a leitura ajuda no desenvolvimento crítico de seu filho. Nessa fase que ele está iniciando, ele também vai iniciar esse pensamento crítico. E isso vai se desenvolvendo ao longo dos anos e ele vai se tornar um adulto que reflete muito, que consegue organizar os seus pensamentos, pensar sobre as coisas, relacionar, tirar as suas próprias conclusões, ter as suas próprias ideias. E isso é muito importante. E o que ajuda a desenvolver o pensamento crítico é a leitura literária. Essas leituras com histórias criadas cuidadosamente por um autor que faz ali
enfrentar situações que se entrelaçam, dando corpo a uma trama que, para ser compreendida, é necessário o envolvimento do leitor, a atenção do leitor profundamente, para que isso faça sentido para ele. E é ali, nessa leitura profunda, nesse envolvimento, nessa atenção, nessa concentração, que vai se desenvolvendo o pensamento crítico. Além disso, a leitura também ajuda no desenvolvimento emocional das crianças. Quem me acompanha nas redes sociais deve ter visto que faz alguns dias que eu ando colocando lá no Facebook, no Instagram, sugestões de histórias para que pais ou professores contem, leiam para seus filhos, seus alunos, sobre o início do ano letivo. Histórias que venham ajudar pais e professores. E por que isso? Porque quando as crianças começam a vida escolar, ou se elas já estão, por vezes elas ficam muito ansiosas, elas têm medo e lidam com sentimentos que elas às vezes não conseguem entender e controlar. E é através das histórias que nós podemos ajudar essas crianças a entender o que elas estão sentindo. Por isso que eu sugeri vários livros com temas importantes que podem ser lidos para as crianças, para que essas passem a entender e assim se tranquilizarem com esse início. Pois as histórias ajudam demais no desenvolvimento emocional. As crianças começam a entender, através do que os personagens estão vivendo, o que elas estão sentindo. E na escola, quando o seu filho está envolvido com a leitura em casa, com a família, ele já vai estar com essas emoções mais claras para ele. Se ele tem medo, se ele tem insegurança, isso já vai estar mais claro para ele. E isso facilita o dia a dia. E dependendo das situações que vão ocorrendo ao longo do ano, se outras emoções vão aparecendo, sentimentos que dificultam a aprendizagem do seu filho, porque são obstáculos, ele precisa passar por isso para continuar, você pode procurar por histórias que venham ao encontro dessa dor, desse sentimento que atrapalha, para ajudá-lo. Então, a leitura, ela é importante nesse entendimento das emoções, nessa clareza do que se está sentindo. A leitura também desperta a imaginação. Isso você já sabe, não é? Quando um leitor se envolve numa história, ele acaba saindo do aqui e agora e vai para um outro lugar, para um outro tempo, viver outros. E ali ele vive realmente muitas aventuras, desafios. Ali ele briga, ele chora, ele grita, ele ri. Ele vive experiências. E essas experiências fazem com que ele sinta. E esse sentir auxilia no entendimento de si, do outro, do mundo. A leitura desperta a imaginação para a compreensão das coisas. E quando uma criança desperta essa imaginação, é muito mais fácil para ela, lá na escola, produzir um texto, por exemplo. Porque ela tem mais ideias. Ela despertou também a criatividade. Porque quanto mais se imagina, mais criativo se fica. Despertar a imaginação através da leitura facilita a vida escolar de seu filho,
porque ele vai conseguir escrever histórias muito legais, criativas. Diferente de uma criança que não tem envolvimento com a leitura. É muito difícil conseguir trazer ideias, desenvolver ideias, construindo um bom texto. A leitura ajuda demais nesse processo. Então, se você, mãe, se você, pai, está vivendo hoje o início da vida escolar de seu filho e ainda não iniciou a vida leitora, né? A vida de leitura de seu filho, está na hora de começar. Não espere o primeiro livro vir para casa. Sim, porque a escola também desenvolve esse trabalho de formação leitora de seu filho, só que não cabe só a ela. O seu filho não vai se tornar um leitor e desenvolver tudo isso se ficar só por conta da escola, porque a escola está lá num tempo com os seus filhos. Vocês estão com eles muito mais. Então é necessário o envolvimento da família e da escola para que essa formação seja potente e realmente faça diferença para o seu filho. Senão, vai demorar muito e muito até isso acontecer. Quanto mais você se envolve, melhor para o seu filho. Eu ouvi há poucos dias atrás uma mãe me dizendo assim: o meu filho vai começar a vida escolar, agora eu vou começar a investir nos livros. Que bom que ela disse isso. Eu fico muito feliz em saber disso. Mas eu tive que dizer para ela também que isso já pode começar muito antes. Que se você começa antes nesse processo, quando seu filho começar a vida escolar, já vai ser mais fácil para ele. Já vai ser mais fácil para ele. Mas se você está vivendo o que essa mãe vive, de começar essa vida escolar e pensar em investir em livros, não só comprando livros, mas investindo tempo nessa formação leitora. Se você está se comprometendo, se você está preocupado com isso agora, quando seu filho está iniciando a sua vida escolar, saiba que isso é muito bom, isso é importante. O pior é quando seu filho começa e você ainda não se dá conta disso. Ou você deixa por conta da escola, entendendo que é o dever somente da escola nessa formação e não o seu. Isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante, porque quem vai sentir vai ser seu filho. Sentir dificuldade durante a sua vida escolar. Vai ficar cada vez mais difícil despertar o interesse de seu filho pelo livro, de despertar a curiosidade pelo livro, de despertar o desejo, o gosto pela leitura. A neurocientista Marianne Wolf nos diz que nós não nascemos leitores, nós não nascemos com o gosto pela leitura. Nós nascemos com os genes para aprender a falar, a caminhar, mas para ler, não, isso precisa ser ensinado. E uma casa em que os pais são leitores, envolvem a leitura no seu dia a dia, é muito mais fácil e eficaz esse ensino do que é ler, esse despertar para a leitura. Mesmo se o seu filho começou a sua vida escolar hoje e você não envolveu a leitura antes, você está no caminho certo. Se está pensando agora, eu vou ter que me envolver, você está no caminho certo. Que esse envolvimento aconteça, seja verdadeiro e não obrigatório, porque se você faz isso por obrigação, o seu filho vai sentir, e que isso seja diário.
que isso faça parte da vida da família, da vida do seu filho. Isso vai ser muito, muito importante para que ele se alfabetize mais facilmente e com sentido. Vai ser muito importante para que ele comece a pensar mais criticamente sobre as coisas, tenha mais clareza nos seus pensamentos. Isso é muito importante para que ele desenvolva o seu emocional, compreenda os seus sentimentos e saiba lidar com eles e saiba falar sobre eles. Isso é importante demais para entender a si mesmo. E também será importante porque ele vai estar despertando a imaginação. Tudo isso e ainda muito mais, eu poderia estar listando outros benefícios da leitura na fase escolar do seu filho. E esses benefícios que eu estou trazendo aqui não são só para o seu filho que está iniciando na fase escolar, a vida escolar dele. E sim para o seu filho que está em qualquer série. Talvez já começou. Talvez está lá no final. Em qualquer momento da vida escolar do seu filho, a leitura só vem para auxiliar, fortalecer. E isso você precisa ter muito claro. Tudo nessa vida envolve a leitura. Tudo. Quando você dirige, precisa ler placas. Quando você precisa fazer cálculos matemáticos, você precisa compreender como organizar aquele cálculo para resolver. Quando você está assinando um documento, você precisa compreender aquilo. Tudo você precisa estar envolvendo a leitura. Porém, para que esse senso crítico venha, para que essa imaginação, essa criatividade comece a ser despertada, ativada de verdade, para que essas emoções sejam compreendidas, para que de fato ele entenda e compreenda e haja em relação a essa leitura, é necessário a leitura literária de textos profundos e que realmente envolvem o leitor. Não adianta somente ler textos mais rasos, informativos, que não se aprofundam. Não adianta só ler notícia, não adianta só ler revistas. Tudo isso é importante. A leitura desses textos são todos importantes. Porém, para desenvolver isso que eu estou dizendo aqui nesse vídeo, para que seu filho consiga ir bem na escola, ter sucesso na sua vida pessoal, na sua vida profissional futuramente, é necessário a leitura de textos profundos, complexos, em que ele precisa desenvolver o cérebro para compreender. Então não interessa a série que seu filho está. A leitura vai ajudá-lo, indiferente da série que ele está. Mas se você está no momento de iniciar com seu filho essa vida escolar, eu fico muito feliz que você tenha escutado esse vídeo. Porque eu sei que agora você vai intensificar ainda mais esse processo de formação leitura com o seu filho na sua família. Se você já estava pensando nisso, eu sei que agora intensificou ainda mais esse pensamento. Então, muito obrigada por você estar comigo até agora, ouvindo, assistindo a esse vídeo. E eu lhe convido a continuar assistindo outros vídeos que eu vou postando no meu canal no YouTube, no Facebook, no Instagram. Todos esses vídeos sempre têm o intuito de ajudar pais a formarem filhos leitores, porque isso é extremamente importante para a vida deles. E se vocês pais ainda não leem, é extremamente importante para as suas vidas. Além de que vocês estão naturalmente
aguçando o desejo de seus filhos em lerem também, porque eles estão vendo vocês e nós ensinamos os nossos filhos através do exemplo. E assim eu cheguei no final desse vídeo. Se você não conhece o meu canal, se inscreva no meu canal lá no YouTube. Também me acompanhe nas redes sociais. Assim você pode ficar sempre por dentro dos novos vídeos que eu vou postando para ajudar vocês nessa caminhada tão maravilhosa que é ajudar os seus filhos a se tornarem leitores, a descobrirem a maravilha que é ler e o poder que a leitura tem em nossas vidas, porque a leitura transforma a vida dos seres humanos. Um abraço bem apertado e nos vemos na próxima conversa. Tchau, tchau!